Saudações família, sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Imaginem só, depois de anos sendo caçados pelo governo colombiano e as maiores organizações do mundo, a família de Pablo, o El Patrón, encontra uma nova chance. Longe do caos, das perseguições e da sombra do chefe de Medellín, a Argentina se torna o refúgio inesperado, um país que oferece um futuro, ou pelo menos essa era a promessa. Mas será que a família de Pablo realmente conseguiu escapar da herança deixada pelo capo? Hoje, vamos mergulhar na história dramática de como a viúva e os filhos de Pablo tentaram reconstruir suas vidas em Buenos Aires. Vamos ver como, sob identidades falsas, eles tentaram se distanciar de um passado marcados pelas disputas e pelo submundo. Mas, mesmo com novos nomes e novas rotinas, o legado de Pablo ainda era um peso difícil de carregar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum lançamento. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores. Sua ajuda é fundamental para que o canal cresça cada dia mais. Agora, preparem-se para conhecer detalhes inéditos dessa fuga, a vida discreta que eles tentaram levar e, claro, as polêmicas e reviravoltas que continuaram a assombrar a família na terra do tango. Será que a Argentina realmente ofereceu uma nova chance? Ou o passado sempre encontra uma maneira de cobrar seu preço? Bora pro vídeo! Salve família! Eu criei um e-book com imagens raras e tratadas da organização de Medellín e seus membros, e contando um pouco sobre suas vidas. Caso queiram adquirir, peço que entrem em contato na rede vizinha ou deixem nos comentários que, assim como sempre faço, responderei a todos. O preço do e-book é R$ 4,99 e com esse valor você me ajuda muito, principalmente porque esse tema que abordo na plataforma é muito sensível e meus vídeos acabam não sendo divulgados. Eu agradeço a todos a atenção e obrigado por fazerem parte dessa comunidade. Argentina, uma segunda chance. No primeiro intervalo, liguei para casa, como sempre fazia quando ia à aula de coaching à noite. Mas dessa vez ninguém atendeu, apesar de minha mãe, Joana e a enfermeira estarem lá. Achei estranho, mas decidi esperar o fim da aula. Eu não conseguia me concentrar, porque desde o fim de semana estava preocupada com as ligações ameaçadoras dos advogados do contador, que diziam que se não fôssemos embora da Argentina e deixássemos tudo com eles, revelariam nossas novas identidades. Por fim, às 11 horas da noite, a aula acabou. Insisti em ligar para casa, mas ninguém atendeu. Uma colega me ofereceu carona e me deixou na entrada principal do edifício da Rua Jaramillo 2010, no bairro de Núñez, ao norte de Buenos Aires, onde morávamos havia 2 anos. Subi até o apartamento 17N, mas, quando toquei a campainha, a empregada se assomou pela porta lateral, não a principal, e fez sinais desesperados para que eu fosse embora. Dei meia volta e fui para o elevador, mas um de meus cachorros saiu. Peguei-o e desci assustada. No hall do edifício, a única coisa que me ocorreu fazer foi entrar no salão social e ficar em um dos banheiros. Peguei o celular e liguei para a tabeliã. Está acontecendo algo estranho em meu apartamento, disse eu, muito angustiada. A empregada disse para eu ir embora. Não sei quem está lá. Por favor, ligue para o advogado e peça para ele avisar na Colômbia caso aconteça alguma coisa conosco. Tentei ligar para ele várias vezes, mas não atende. Por favor, ajude-me. Desliguei e, em meio à atribulação, decidi que o melhor seria sair do edifício pela porta dos fundos. Quando cheguei à saída, apertei várias vezes o interfone, mas o porteiro não abria. Insisti, mas em segundos estava cercada por policiais federais que gritavam:
Alto lá! As armas! As armas! Que armas? Respondi aterrada. É um cachorro em minha pasta. Mostrei-lhe que só tinha livros e papéis. Então notei que estavam mais assustados que eu. Vamos subir ao apartamento, senhora, disseram, sempre apontando as armas para mim. Quando entrei, que surpresa! Vários policiais estavam havia algumas horas revirando à procura de algo que na verdade não sabiam o que era. Minha mãe, que naqueles dias estava nos visitando, estava apavorada. Juana, que bem naquela noite havia convidado uma amiga para dormir em casa, permanecia em seu quarto sem entender o que acontecia. Ângeles e Sebastião, que haviam chegado pouco antes, porque tinham sido convidados para jantar, vigiavam os policiais enquanto faziam a busca para evitar que colocassem drogas em algum lugar e depois dissessem que as haviam encontrado em casa. Vários casos desse tipo haviam ocorrido na Argentina. Perguntei a Sebastião o que estava acontecendo e um dos policiais respondeu que estávamos presos por falsa identidade. Os agentes não tinham muita ideia do que fazer. Pediam um documento e depois outro, mas dava para notar que não sabiam bem qual era o objetivo de tudo aquilo. Nesse momento, eu me acalmei um pouco e disse que ia tomar banho e trocar de roupa. Tranquei-me no banho e liguei de novo para a tabeliã e o advogado. Peguei um pouco de dinheiro, meus documentos e minha escova de dentes e disse que podíamos ir. Depois de várias horas de busca, disseram para eu não me assustar, que era só um interrogatório. Eu estava mais preocupada com a angústia de minha mãe e Juana, e como íamos explicar aos pais da amiga de minha filha a presença da polícia em casa. Pensei no contador. Sem dúvida, ele estava por trás de tudo aquilo. Até onde chegava a cobiça desmedida de uma pessoa que não se importava em destruir uma família por dinheiro. Enquanto aquilo acontecia, a televisão transmitia ao vivo a detenção da viúva branca. Todos os canais davam a notícia de última hora. Ângeles se despediu de Sebastião muito aflita, porque a polícia não quis dizer aonde estava nos levando. Descemos. Colocaram-nos em viaturas separadas e nos levaram, dirigindo feito loucos e na contramão, pela Avenida Libertador até a unidade antiterrorista da Polícia Federal Argentina, Rua Cávia, 3302, Buenos Aires, perto da Avenida Figueroa Alcorta. As viaturas eram seguidas por inúmeros carros, com as sirenes ligadas. Parecia um filme. Ângeles mandou a empregada de táxi atrás de nós, para poder saber aonde estávamos indo. Sebastião me contou que quase pulou do carro, porque temia que não fossem policiais de verdade, pois o primeiro que se aproximara dele para informar que estava detido estava em evidente estado de embriaguez, e seu distintivo de policial era de tão má qualidade que parecia falso. Depois de discutir com os agentes sobre quais identidades anotariam no registro de entrada dos detidos, tiraram o nosso dinheiro, documentos e a escova de dentes. Queriam nos obrigar a assinar com nossos nomes originais, Escobar Henao, enquanto meu filho e eu dizíamos que nossa identidade legal era a atual, Marroquim Santos. Se assinássemos com os nomes antigos, isso sim poderia ser considerado falsa identidade. Eram cerca de 5 horas da manhã, de 16 de novembro de 1999. A seguir, colocaram-nos em amplas celas com grades e piso de cimento, cada um em uma. Eu estava tranquila quanto à alegação de falsa identidade, porque a mudança havia sido legal na Colômbia. Além do mais, eu é que estava sendo enganada e extorquida pelo contador e seus advogados, e já os havia denunciado. Se éramos as vítimas, por que estávamos encarcerados? Portanto, acreditei que aquilo seria apenas coisa de 3 dias no máximo. Eu não tinha ideia do que nos esperava.
A lua de mel que começara quando chegamos à Argentina estava prestes a acabar. Às 3 horas da madrugada do dia 24 de dezembro de 1994, entramos no Hotel Barroen Suite, na Avenida Calau, 1856, no coração de Buenos Aires. Alfredo Astado havia feito as reservas assim que lhe avisamos que não ficaríamos em Moçambique. O local me pareceu desolador e escuro. Mais tarde, eu descobriria por que não havia gostado. Ali tinha sido o Centro Secreto de Operações da Secretaria de Inteligência do Estado, CID. Decidi que não ficaríamos ali. Depois de 1 dia e meio de viagem, e apesar da hora, eu e Sebastião fomos procurar algo melhor. Pegamos um táxi e pedimos ao motorista que nos levasse a um apart-hotel bem localizado. Um pouco depois, ele nos deixou na Rua Guido, na Recoleta, em frente a um edifício antigo, onde encontramos um lugar com salinha, cozinha e 2 quartos. Era o que estávamos procurando. Pagamos 1 mês adiantado. Tínhamos um lugar seguro por pelo menos os 30 dias seguintes, o que para nós parecia uma eternidade. Fazia 1 década que vivíamos como nômades, sem saber onde estaríamos na noite seguinte. Com os 4 juntos, dormimos o dia todo, até que Astado ligou às 5 da tarde. Devido ao fuso horário, achávamos que já haviam se passado 24 horas, mas não, era véspera de Natal de 1994. Havia-se passado 1 ano desde a morte de Pablo e sentíamos uma profunda tristeza. Trocamos cartas de Natal, uma tradição familiar, um ritual que ainda conservamos. Apesar da tristeza, fomos caminhar pela cidade decorada e entramos no shopping Buenos Aires Design, cheio de gente feliz. Ninguém jamais suspeitaria que a família de Pablo Escobar estava naquele lugar. Sentamo-nos a uma mesa no terraço e jantamos. Usei o pouco de força que me restava e o amor para acompanhar a incerteza. E, por fim, conseguimos passar um momento lindo, cheio de afeto. Seguíamos nossa premissa de vida, 1 dia de cada vez. Dormíamos muitas horas seguidas nos 2 primeiros meses em Buenos Aires. A exaustão acumulada de tantos anos, de tantas angústias e medos, perseguições, buscas e atentados, estava cobrando seu preço. Astado chegava ao meio-dia no hotel, e nos dizia para sair e conhecer a cidade, mas não tínhamos ânimo. A única coisa que queríamos era fechar os olhos e esquecer nossa realidade. As poucas vezes que saía, eu pegava todos os folhetos que distribuíam sobre aulas de canto, de dança, de filosofia, de história da arte, de culinária. A ideia era ir vendo como começar a fazer uma vida. Sebastião reclamava da papelada que eu acumulava, mas minha prioridade era organizar uma vida normal, o que não era tão fácil, porque nunca havíamos levado uma vida normal. Contudo, a Argentina era como o paraíso. Para nós, essa sensação de tranquilidade nas ruas era estranha. Procurávamos abraçar a paz do ambiente, o verde e a majestade de seus parques. No entanto, o desassossego não ia embora. Quando eu via um policial, mudava de calçada. Até quando duraria aquilo? Essa era uma pergunta constante. Antes do fim do verão, comecei a procurar escola para Juana. Visitei várias e por fim a matriculei no Jean Piaget. Para chegar ao nível da escola, ela teve que fazer aulas de reforço. Por isso, 2 vezes por semana, sem falta, eu a acompanhava. Sempre a esperava do lado de fora, para não a deixar sozinha nem um instante. A adaptação a um novo país e a um novo nome era muito difícil para ela. Enquanto isso, Sebastião e Ângeles procuravam universidade e faziam cursos de computação. Quando saímos da Colômbia, a novela Café com Aroma de Mulher
era um sucesso. Então, decidimos nos basear nela para montar a história que contaríamos às pessoas. Assim, quando nos perguntassem, éramos colombianos, oriundos de Manizales. Tínhamos fazendas de café, havíamos tido que deixar o país por ameaças de sequestro, e meu marido, Emílio Marroquim, havia morrido em um acidente de trânsito. A partir de então, todas as noites, nos reuníamos e íamos recriando essa história com mais detalhes, conforme se faziam necessários. Na Argentina, as pessoas fazem muitas perguntas, e isso nos incomodava. Na Colômbia, isso não acontece tanto. Esse foi um dos primeiros choques culturais que sofremos. Qualquer pessoa pergunta o que veio fazer, de onde vem, com quem, por quanto tempo, por quê. Isso nos deixava apavorados. Com a paranoia em que vivíamos, a coisa era muito pessoal para nós. Portanto, a preparação foi mais intensa, pois tínhamos que fortalecer nossas novas identidades. Por outro lado, a Argentina foi o lugar onde tivemos que pôr os pés no chão. A época de luxo e gastos desmedidos acabara, e tínhamos que cuidar do dinheiro que nos haviam permitido tirar da Colômbia. Como qualquer outra pessoa, tínhamos que tentar ganhar dinheiro para arcar com as despesas do dia a dia. Além do mais, naquela época, o país estava entre um dos 5 mais caros do mundo. O peso estava empatado com o dólar. Era como viver na Suíça. Foi em Buenos Aires que Sebastián aprendeu a andar de ônibus pela primeira vez na vida. Ângeles fazia praticamente tudo. As compras, o pagamento das contas, as coisas de Juana, porque não tínhamos mais o séquito de empregados. Quando ela foi morar com Sebastián, tive que fazer tudo sozinha de novo. E admito que ainda é difícil para mim. Sebastián e Ângeles, por fim, encontraram a faculdade que queriam fazer. Ele entrou em desenho industrial no Instituto ORT e sua namorada em publicidade na Universidade de Belgrano. Antes que começassem as aulas deles e de Juana, comecei a procurar um apartamento para alugar. Mas era impossível, porque não tínhamos contas bancárias nem cartões de crédito que nos respaldassem. Por sorte, conhecemos Ingrid, uma garota argentina que nos emprestou um apartamento bem pequenininho por 2 meses e depois nos emprestou a escritura para nos afiançar em uma imobiliária. Assim, em março de 1995, alugamos um apartamento na esquina das ruas 11 de Setembro e Juramento, em Belgrano, onde moramos por 2 anos. Tinha 2 quartos e um estúdio, onde acomodamos 2 bicamas e um escritório com biblioteca, um sofá preto e poltronas que viravam cama. Comíamos na mesa da cozinha, único móvel que os donos haviam deixado. Decidimos deixar tudo no estado em que encontramos. Lembramos que, na época dos esconderijos, cada vez que começávamos a decorar, tínhamos que sair correndo. A única coisa que compramos foram 3 bicicletas, que duraram apenas 2 meses, porque um vizinho que estava de mudança as levou do estacionamento. Como não queríamos chamar a atenção, não dissemos nada, e muito menos pensamos em denunciá-lo. Encaixarmos-nos na Argentina incluiu um episódio tragicômico. Um dia, entrei no ônibus e quando estava na metade do caminho entre Belgrano e Santa Fé, o motorista parou e começaram a descer e subir passageiros. Então, escutei um barulho que parecia de bomba, de metralhadora, e a única coisa que consegui fazer foi fechar os olhos bem apertados. Pensei que haviam me matado. Passou-se um longo tempo e o motorista se aproximou e me perguntou em que ponto ia descer, porque achou que eu estava dormindo. Olhei ao redor e não entendi porque não estava ferida. Desci na rua Juramento, a uma quadra de onde morava, e cheguei na minha casa chorando.
Só quando contei a meus filhos o que havia acontecido, foi que entendi que, na realidade, o barulho que tinha escutado fora produzido pelos trens que passavam por cima das avenidas, algo muito comum em Buenos Aires. Para Juana, começou a ficar muito difícil assimilar nossa nova vida. Várias vezes ela chegava da escola perguntando por que não podia se chamar Manuela como antes. Eu tentava lhe explicar que era por causa das ameaças de sequestro, mas era muito difícil que uma menina de 10 anos entendesse isso. Como às vezes ela chorava a tarde toda e ficava bem deprimida, a escola me recomendou colocá-la em aulas de musicoterapia. Fiz isso e foi eficaz. Graças à sua voz, ela pôde participar de várias apresentações e concertos infantis. Com isso, recuperou um pouco de sua alegria e por certo tempo fez amigos e levou uma vida mais ou menos normal. Contudo, certa vez chegou do colégio muito assustada, porque um colega havia lido no jornal que a instituição havia recebido ameaças de bomba por ser uma escola judaica. Em um daqueles dias, Ângeles foi buscá-la à tarde e a professora lhe disse que em uma simulação de evacuação, Juana havia passado muito mal, talvez porque não estava acostumada com algo assim. Mas, quando estavam saindo da escola, a menina perguntou a Ângeles se as ameaças eram por causa dela. Apesar de nossos esforços para encontrar um lugar neste mundo, as coisas não caminhavam da melhor maneira. A tensão entre nós, dentro de um apartamento tão pequeno, tornou-se o pão de cada dia, e brigávamos muito. A pressão chegou a tal ponto que um dia, Sebastián disse que tínhamos que deixar para trás a escobarite aguda e começar a focar na nova vida que tínhamos pela frente. Por essa razão, decidi que iríamos a um psicólogo, mas não deixava de ser muito estranho fazer terapia para falar de uma vida fictícia, e Sebastián questionou isso várias vezes. Mas eu discordava, porque nas entrelinhas havia coisas de minha vida que eu poderia ir curando, como o luto por Pablo. Por fim, fomos, mas não sem antes nos assegurar de que nossa história era coerente. Por isso, 1 hora antes da sessão, entramos em uma lanchonete para repassar os dados. Éramos de Manizales. Meu marido havia morrido em um acidente, etc. Sebastián entrou no consultório a contragosto e ficou o tempo todo de cara feia, como se quisesse sair correndo. Mas, bem para alguma coisa serviu. Esse primeiro ano em Buenos Aires foi muito difícil. Apenas tentávamos nos ajustar. Não tínhamos carro, levávamos uma vida bastante simples e sentíamos muita falta da comida colombiana, entre outras tantas coisas. Olhávamos com atenção cada quitanda à procura de nossas frutas e de algumas verduras, mas não as víamos em lugar nenhum. Até que um dia entrei em um supermercado Jumbo e me emocionei de tal maneira quando vi bananas da terra que comprei umas 6 caixas. É que fazia mais de 1 ano que não via uma. Fiz tanto patacão para congelar que não cabiam em lugar nenhum e tive até que ficar amiga do porteiro do edifício para pedir que guardasse alguns no seu congelador. No início de 1996, minha mãe e Isabel, uma de minhas irmãs, foram nos visitar. Por precaução, foram para outro país e lá compraram as passagens para a capital argentina. Durante muito tempo, meus parentes não chegaram direto da Colômbia para evitar que fossem seguidos. E algumas vezes faziam 3 escalas em lugares diferentes antes de pousar em Buenos Aires. Quando nos visitavam, a questão dos nomes era uma confusão, porque também era preciso mudar o sobrenome deles. Dessa vez que Isabel foi nos visitar, uma amiga perguntou com estranheza, porque nós duas tínhamos o mesmo nome. Claro,
Não havíamos percebido isso até esse momento, e tivemos que inventar uma história e um nome composto para ela. Durante uma das estadias de minha mãe, houve um episódio que retrata como era difícil se adaptar a outra cultura. Um sábado à noite, algumas amigas me convidaram a ir a uma discoteca e minha mãe, complacente, disse que ela e Isabel ficariam com as crianças. Em Buenos Aires, é costume sair para se divertir à meia-noite e ir a vários lugares. Estávamos em uma discoteca conhecida quando levaram à mesa leite com chocolate e croissant. Estranhando, perguntei a razão, e a resposta me deixou muda. Porque já está amanhecendo, Maria Isabel. Eu não podia acreditar. Fui para a rua, e de fato o sol já resplandecia. Conhecendo minha mãe, imediatamente pensei que ela devia estar furiosa. Segundo ela, uma mulher viúva jamais podia chegar em casa de madrugada. Corri para casa, mas quanto mais corria, mais o sol saía e ficava brilhante. Cheguei às 9 horas da manhã, tirei os sapatos, subi a escada bem devagar, mas no segundo andar ela estava me esperando. Tentei lhe dar uma explicação, porém ela não me deixou falar. Não tenho nada para ouvir. Você é uma desavergonhada, gritou e fechou a porta de seu quarto. Apesar dos meus 35 anos, eu ainda tinha medo de minha mãe. Por sorte, meia hora depois, chegaram a doutora Hebe Saint-Martin e outro colega com quem eu havia marcado uma sessão de terapia familiar. Eles souberam do que havia acontecido e focaram a conversa na falta de valores e no respeito aos filhos. Então, explicaram para minha mãe que a cultura de lá era assim e que era normal que os jovens e os adultos chegassem ao meio-dia, depois de uma noite de diversão. Foi ótimo, porque minha mãe estava tão furiosa que havia pensado em voltar nesse dia mesmo para a Colômbia. Em nosso apartamento, da 11 de setembro com o ajuramento, também passei um dos grandes sustos de minha vida, quando certa tarde tocou o interfone e um policial federal perguntou por Sebastián. Já desço, respondi muito assustada. Imediatamente disse a meu filho que se escondesse no estacionamento, enquanto eu descobria do que se tratava. Desci de elevador em pânico, e a única coisa que pensava era que já haviam nos descoberto. Boa tarde, senhor, disse eu ao policial. O policial deve ter visto que eu estava pálida e com a voz entrecortada, mas não devia saber de nada, porque se limitou a explicar que havia ido cobrar uma conta que Sebastián e um amigo não pagaram no clube de tiro federal, onde tinham ido treinar uma vez. O policial deixou a conta e eu lhe garanti que saldaria a dívida o quanto antes. Senti minha alma voltar ao corpo. Depois que o susto passou, eu disse a Sebastián que tivesse cuidado, porque qualquer descuido desses poderia nos pôr em evidência e arruinar o que estávamos tentando construir. Fora a primeira vez dele naquele lugar, e ele fora para agradar um conhecido que o convidara várias vezes. Mas havíamos combinado que seria a primeira e última vez, porque não era bom que o vissem mexendo em armas, mesmo que fossem esportivas. Rigorosamente, a cada 2 anos, mudávamos de apartamento para trocar de vizinhos, de relações, de tudo, e evitar que nos descobrissem. Quanto à correspondência com minha família, criamos uma linha de correio, que ia primeiro aos Estados Unidos e depois ao Canadá e de lá à Colômbia. Em cada lugar, tiravam os selos de procedência e punham novos para apagar nosso rastro. Além do mais, ligávamos muito poucas vezes e sempre de telefones públicos. Tentávamos desaparecer no mundo, e cada passo que dávamos tinha como objetivo preservar nosso grande segredo.
Uma das questões de maior cuidado era manter legalizada a nossa estadia temporária na Argentina, e para isso, a cada 3 meses, atravessávamos para o Uruguai e entrávamos outra vez com um novo visto de turista. Mas esses passeios não deixavam de ser um risco. Por isso, decidimos que seria melhor dar início ao processo de imigração para obter o visto de residência. Conheci o advogado Tomás Lichtmann, recomendado por minha terapeuta. Mas o trâmite era muito complicado, porque percebemos que os documentos que solicitávamos à Colômbia não teriam nenhuma utilidade se neles não constassem as novas identidades. Então, arranjamos alguns com o aval da promotoria da Colômbia e outros, como os certificados de escolaridade de meus filhos, apresentando a cópia da escritura pública da mudança de identidade, para solicitar que, com a máxima discrição, fizessem as correções cabíveis. Além disso, cada vez que fazíamos fila para entregar algum documento em um órgão público, morríamos de medo de que alguém nos reconhecesse ou de que, ao tirarem nossas impressões digitais, disparasse algum alerta vermelho nas bases de dados da Interpol. Mesmo assim, corremos o risco, porque estávamos decididos a pedir a residência e deitar raízes no país austral. Estávamos cuidando disso quando um dia minha mãe ligou de Medellín. Estava desesperada por conta do incontrolável estado de dependência química de meu irmão Fernando, que estava nessa havia mais de 40 anos. Desde sempre, eu sentia muita culpa por seu vício e pelo inferno que ele e sua família viviam. Várias vezes o acompanhei a clínicas de recuperação e pude comprovar o drama impressionante de quem está envolvido nessa tragédia. Sem pensar 2 vezes, disse à minha mãe que mandasse Fernando para a Argentina para ver se o ajudávamos, e imediatamente entrei em contato com o famoso psiquiatra Kalina, que me disse que o ajudaria. Meu irmão chegou dias depois e fomos à consulta com o Dr. Kalina, que lhe pediu uma série de exames para avaliar sua internação na clínica. Mas tudo foi por água abaixo quando Fernando soube que seria hospitalizado. Ouvir falar dessa opção deixava-o louco, furioso, e ele começava a dizer qualquer coisa. Fora de si, deu um jeito de falar com o especialista e, sem medir consequências, revelou que sua irmã era a esposa de Pablo Escobar. Imediatamente o Dr. Kalina me chamou a seu consultório e me contou o que meu irmão lhe havia dito. Não caí desmaiada no chão porque estava sentada, mas entendi que a situação era muito perigosa. Felizmente, o médico foi compassivo e ouviu minha explicação. Doutor, a qualquer pessoa que vê, meu irmão diz que somos parentes do presidente, que temos a ver com a guerrilha, que pertencemos à melhor família da Colômbia. As drogas fizeram isso com ele, e já não sabemos mais o que fazer. O Dr. Kalina me via chorar desconsolada, e quando fiz uma pausa, disse: fique calma. Se a senhora não é esposa desse Escobar, não sofra, deixe-o falar. Saí da clínica, liguei para a Colômbia e disse, desesperada, que fossem buscar Fernando, porque ele poderia delatar nossa identidade. 3 dias depois, uma de minhas irmãs e seu marido chegaram e o levaram para Havana, Cuba. Mas, como ele também não aguentou, acabou voltando a Medellín. Superado o tamanho perigo, pouco tempo depois, me recomendaram uma psicóloga que dava coaching, dona de uma instituição chamada Escola de Vida, na Avenida Independência. Eu sempre gostara de psicologia, por isso comecei a fazer o processo de coaching. Mas, no começo, não foi fácil, porque eu tinha que refletir sobre uma vida que não podia tornar pública e falar na frente de meus colegas com os dados inventados. Era uma odisseia.
As pessoas notavam que eu falava muito pouco, bem baixinho, e comentavam isso comigo. Diziam que eu parecia ausente deste mundo, e tinham razão. O medo me impedia de entrar em contato com minhas emoções, apesar de meus 35 anos. O pavor de que alguém nos reconhecesse continuava sendo real, mas, independentemente de tudo isso, acabei o curso de liderança e coaching ontológico. Com o passar dos meses, surgiu também a necessidade de trabalhar e fazer algo que nos propiciasse renda para viver melhor. Meu advogado da época, Dr. Tomás Littmann, aconselhou que eu me apresentasse como imigrante com capital. Para isso, eu teria que fazer um investimento de $100.000 e desenvolver um projeto que gerasse emprego para os argentinos. Foi quando Littmann me apresentou o contador, que também era proprietário de uma pequena imobiliária, para cuidar da contabilidade de que eu precisava, segundo a lei, requisito indispensável nas solicitações de residência. O contador começou a nos orientar e, por meio de sua imobiliária, procurei um lugar nos arredores da cidade. Eu sentia que minha família precisava de um lugar próprio, longe do barulho da metrópole, para encontrar um pouco de paz na natureza. Portanto, cheguei dizendo: investi em saúde, investi em saúde. Eles olhavam para mim sem entender nada. Foi assim que comprei uma casa no clube Campos de Golfe Las Praderas de Luján, onde passamos 2 verões e todos os fins de semana durante 2 anos. Sebastián dizia que era uma loucura comprar uma casa longe sem sequer termos carro para ir, mas não me importava. No início, alugamos um para ir aos fins de semana, e depois compramos a prazo um pequeno Mazda 121, no qual acomodávamos 4 cães e mais pessoas que o permitido. A compra da casa não esteve livre de trapaça, infelizmente uma prática comum, da qual fomos vítimas com muita frequência na Argentina. Eu havia combinado com os antigos donos que compraria a casa mobiliada, e marcamos uns poucos objetos que eles levariam. Mas o resto do mobiliário, entre o qual se encontrava um piano de cauda preto gigante da reconhecida marca Steinway & Sons, ficaria. O casal, dono da casa, não hesitou em substituí-lo por um fuleiro feito na China, que nem sequer se parecia com o original incluído no preço. Por mais que tenha tentado reclamar, o dono foi tão desrespeitoso, mal educado e grosseiro, que uma vez concretizada a venda, decidi focar em curtir minha família nesse novo espaço. Com sua atitude prestativa e o compromisso de ajudar uma família estrangeira, o contador foi ganhando nossa confiança e amizade, e começamos a consultá-lo sobre cada passo que dávamos. Costumávamos convidá-lo para ir à nossa casa, e ele ia com sua esposa, sua filha e seus 2 funcionários da imobiliária, e logo passou a fazer parte de nosso círculo íntimo. Juana, em especial, afeiçoou-se muito a ele, coisa que depois, quando os problemas chegaram, foi uma grande confusão, porque ele a manipulava com facilidade, sabendo que se tratava de uma menor de idade. Como o Departamento de Imigração exigia que eu apresentasse um plano de investimento no país, comecei a olhar opções de negócios com o contador e decidi comprar um lote que aparentemente não tinha nenhum futuro, porque ficava em uma área cheia de pessoas em situação de rua, recicladores de papelão e caminhoneiros, e por onde ninguém gostava de passar. Eu sempre achei que tinha visão para negócios imobiliários e pude perceber antecipadamente que em uns anos a oferta de terrenos em Porto Madeiro cairia devido ao boom de casas de luxo, restaurantes e escritórios que o mostravam como o melhor lugar para morar na cidade, perto do Rio da Plata. Eu sabia que aquele era o lugar certo e o tempo corroboraria que não estava enganada.
Comprei o menor terreno do quarteirão, com apenas 223 metros quadrados, na esquina da avenida em Reniero Uergo, com a rua Estados Unidos. Paguei cerca de $200.000 norte-americanos e tempos depois soube que o contador havia elevado o preço de venda para ter um benefício pessoal extra, além de sua comissão. Contudo, o dinheiro que tínhamos deu para o prédio, mas não para desenvolver o projeto que a imigração pedia. Assim, ficou congelado até 1998, quando decidimos vendê-lo. Foi assim que começamos as negociações com a multinacional Shell, que se mostrou interessada em adquiri-lo, segundo uma carta de intenção, pela quantia de $500.000. Mas, bem nesse momento, começaram a divulgar pela cidade um documentário que o canal People and Arts apresentaria sobre a vida de Pablo Escobar. Entramos em pânico. Temíamos que nosso rosto aparecesse no especial de TV. No meio dessa agitação, o contador me chamou certa noite ao restaurante Cló-Cló, em La Costaneira, com o pretexto de que queria conversar comigo. Para minha surpresa, durante o jantar, ele ergueu o tom de voz e, de uma maneira agressiva, disse que nós o havíamos enganado e que ele já sabia quem éramos. Acrescentou que descobrira, por causa de uma entrevista que havíamos dado anos atrás, no Hotel Tequendama, em Bogotá, que fora publicada em uma revista argentina. Fiquei gelada diante do que acabara de escutar e arranjei uma desculpa para ir ao banheiro. Liguei para Sebastián e disse que não havia jeito, que encontrasse uma maneira de eu levar o contador ao apartamento. Uma vez lá, meu filho narrou toda a nossa história, com riqueza de detalhes. O contador se comoveu bastante, chorou comigo e afirmou que nos ajudaria incondicionalmente. Poucos dias antes da transmissão do documentário sobre Pablo, decidimos fechar o apartamento e levar nossos móveis para um depósito, prevenindo-nos caso acontecesse alguma coisa. Dissemos aos poucos amigos que tínhamos que íamos viajar. Minha mãe, que estava conosco naqueles dias, meus 2 filhos, os cãezinhos e a bagagem da família, e que ficaríamos no litoral até o fim do verão. De novo, coube a Ângeles fazer a mudança sozinha, porque nós sentíamos necessidade de ficar longe da cidade por segurança. Então, ela chegaria depois que tudo já estivesse em ordem. Durante esses momentos de incerteza, antes de irmos para o litoral, cometi um dos piores erros de minha vida. Deixei uma procuração e documentos em branco, assinados com o contador, para que, por meio de sua imobiliária, ele adiantasse o processo de venda do lote e da casa de Luján. Eu não sabia que suas intenções já não eram boas e que, na realidade, ele estava maquinando uma estratégia para ficar com tudo. No litoral, alugamos uma casinha em Cariló, a 360 quilômetros de Buenos Aires, longe da praia, e passamos lá o fim de ano de 1998, para evitar que os conhecidos nos relacionassem com a história de Pablo. Por sorte, minha mãe foi conosco. Para meus filhos, era um presente poder estar com ela, que tinha um ótimo humor e gostava de jogar baralho. Durante esse curto período, nós nos divertimos muito, cozinhamos, caminhamos pelos bosques, brincamos com os cachorros e esperamos para ver se aconteceria alguma coisa. A casinha não tinha TV a cabo, de modo que não soubemos o que acontecera com o documentário, mas víamos as notícias por via das dúvidas. Esses dias de relaxamento foram bruscamente interrompidos por uma visita inesperada do contador, que foi falar com Sebastián e comigo. Foi quando vieram à luz suas péssimas intenções. Ele exigiu um pagamento mensal de $20.000 para cuidar de nós e de si mesmo,
dado o perigo que poderia acarretar trabalhar com uma família como a nossa. Você sabe que não tenho de onde tirar essa soma de dinheiro. O que há com você? Além do mais, não tem que cuidar de mim. Minha segurança está na troca de identidade, repliquei. O contador respondeu que não nos preocupássemos, que depois conversaríamos sobre o assunto, e foi embora. Ele especulava que nossas novas identidades eram falsas, ignorando que justamente o procedimento legal pelo qual as havíamos obtido era nossa única fortaleza. Mas o tempo passou e ele não apareceu. Não atendia ao telefone e não estava em lugar nenhum. Minha preocupação era imensa. Nosso dinheiro estava em suas mãos. Por isso, decidi ir procurá-lo pessoalmente em seu escritório, onde seus sócios e cúmplices me esperavam. Disseram-me que ele estava no hospital, muito doente, com um pico de estresse, e não podia atender a ninguém. Desconsolada, eu já estava saindo quando me ocorreu pedir para usar o telefone do escritório, e liguei para o celular do contador. Ele atendeu. Era tudo mentira. Você não estava na UTI? Maria Isabel, eu lhe peço que compreenda que só estou me resguardando enquanto as coisas não se esclarecem. Fale com o advogado Littmann. Entregue-me as coisas e não tornaremos a nos ver. Você cuidou da nossa contabilidade por alguns anos, de modo que não tenho nada a temer. Mesmo assim, entrei em contato com o Dr. Littmann, mas ele respondeu que a batata estava quente e que de jeito nenhum estava interessado em nos ajudar, sabendo quem éramos. Fui a seu escritório, chorei, supliquei que não me deixasse sozinha, que eu tinha 2 filhos adolescentes e uma menina, mas ele insistiu que não queria saber de nós. Literalmente nos abandonou e não quis sequer resolver a situação, sendo que fora ele que me recomendara o contador e o apresentara como um bom rapaz de bairro. Apesar da situação tensa, em 25 de maio de 1999, decidi comemorar os 15 anos de Juana. Sebastião, minha mãe e meus irmãos se opuseram, porque não entrava na cabeça deles que eu fizesse uma festa em meio às ameaças do contador. Pensei que depois de tantos anos de dor e angústia, podia ser uma boa ideia, e com alguns amigos e parte de minha família, que chegou da Colômbia, festejamos o aniversário de minha filha no círculo italiano. Já resignado, Sebastião havia dedicado horas e horas a aprender a dançar valsa, e foi comovente vê-lo dançando com sua irmã. Juana também cantou durante a celebração. Por umas poucas horas, a tempestade que se avizinhava amainou um pouco. Lembro que a professora de música de Juana era muito amiga dos diretores da Orquestra Sinfônica do Teatro Colón de Buenos Aires, e graças a ela consegui que tocassem a valsa por um preço bem razoável. O diretor me disse que ninguém na capital o havia contratado para interpretar esse clássico, e como ele só tinha filhos homens, nunca havia dado esse prazer a alguém. Quando estávamos em plena celebração, levei outro grande susto, porque à meia-noite apareceu um policial na porta do círculo italiano. Uma tia minha que havia chegado da Colômbia se aproximou e, em voz baixa, me disse para sair, porque um policial federal estava me procurando. Enquanto eu ia atender-lhe, sentia meu coração querendo sair pela boca. Senhora, boa noite. É só para avisar que alguns carros estão mal estacionados. Não passou disso. A festa acabou em paz, mas ver Juana crescer e saber que em sua idade eu já era casada com Pablo foi um choque emocional. Como havia sido possível, sendo uma menina, que eu houvesse tido um relacionamento com um homem tão mais velho? Eu costumava olhar atentamente para ela e me surpreendia com sua inocência, sua maneira de falar, de se comportar. Aí entendia as reclamações de minha mãe, minha rebeldia,
e a dor de meus pais ao me ver vivendo aquela relação quando era tão menina. As coisas com o contador pioraram. Durante boa parte de 1999, tentei negociar com ele, com a mediação dos advogados, mas a cada acordo que chegávamos, ele acabava mudando de ideia. Sua ambição era desmedida, e a cada dia queria um pouco mais. No fim, foi tudo inútil, porque fiz até o impossível para preservar a nova vida que havíamos construído com tanto cuidado e evitar que nossa verdadeira identidade saísse à luz. Mas o contador me pôs entre a espada e a parede de tal maneira que uma noite falei com Sebastião e Ângeles e disse: temos duas opções, ir embora do país ou denunciar o contador. O que acham? Mãe, você está disposta a ir para a cadeia? Perguntou meu filho. Sim, Sebastião, porque não fizemos nada fora da lei. Não vamos para a cadeia por isso. No dia seguinte, procurei meu advogado e lhe pedi que me acompanhasse ao fórum. Assim, pulei na água. Em outubro de 1999, no Tribunal 65 da Capital Federal, processei o contador e seus sócios. No fórum, uma juíza me atendeu e lhe revelei que eu era viúva de Pablo Escobar, que o Estado colombiano havia mudado nossas identidades e que nos últimos 11 meses eu estava sendo alvo de ameaças dos sujeitos anteriormente mencionados e que haviam me roubado várias propriedades. Também relatei que a partir do momento em que soubera quem éramos, o contador passara a cortar minhas relações com as pessoas que nos cercavam. A primeira coisa que ele fez foi falar com as mães das colegas de escola de Manuela e depois de lhes contar minha história, disse que eu era um perigo, que não se aproximassem de mim. Depois visitou a tabeliã, Susana Malanga, e a aterrorizou de tal maneira que ela saiu correndo. Também disse à juíza que, em um momento de desespero, eu comprara um telefone com gravador de chamadas para reunir provas de que o contador recorria a todo tipo de artimanhas para me aterrorizar, entre elas dizer que seus principais clientes eram narcotraficantes dispostos a depor contra mim. Eu havia guardado as gravações de todas as barbaridades que ele me havia dito em envelopes lacrados e depois os levara a 2 cartórios de Buenos Aires para deixar registrado o que estava acontecendo comigo. Como resposta, o contador contratou um advogado muito controvertido na Argentina, que várias vezes ameaçou revelar nossa identidade se continuássemos exigindo o que era nosso. Enquanto isso acontecia entre nós e o contador, a notícia chegou às autoridades. Segundo sua justificativa, no início de outubro de 1999, Roberto Ontivero, um policial de patente mediana, afirmou que me identificara por acaso, parada em um semáforo no cruzamento da Cabildo com a Joana Azurday, com base em umas fotos que havia visto 20 anos antes na divisão de drogas perigosas da polícia e que ali dizia que eu era Vitória Eugênia Henao, esposa de Pablo Escobar. Diz a investigação que Ontiveros anotou as placas da caminhonete em que eu estava e que depois descobriu a quem pertencia, a Companhia Uruguaia Inversora Galestar S.A., de minha propriedade, que o levou a meu nome, Maria Isabel Santos Cabaleiro. Por isso, ele suspeitou que eu havia mudado de identidade ilegalmente. Com esses dados, Ontiveros, que, por coincidência, estava perto de meu prédio, descobriu que ali morava uma colombiana, com sua filha e um casal jovem. Com a informação reunida, Ontiveros informou o comissário Jorge Alfino Palácios, seu superior, chefe do Departamento Unidade de Investigação Antiterrorista, DUIA,
da Polícia Federal Argentina, que, por sua vez, notificou o juiz federal Gabriel Cavallo. Assim, a Justiça se empenhou para justificar uma suposta origem lícita da investigação, que buscava todas as diligências investigativas tendentes a corroborar a existência ou não de atividades ilegais, especialmente no referente à lavagem de dinheiro ou outra conduta tipificada na Lei de Entorpecentes. O processo indica que Cavallo tomou a decisão de prender Sebastián e a mim na segunda-feira, 15 de novembro de 1999, quando soube que um programa de televisão revelaria essa noite que a viúva de Pablo Escobar morava em Buenos Aires. A operação foi realizada por Fino Palacios e mais 15 agentes. Foi assim que Sebastián e eu acabamos presos. As 2 primeiras semanas de cativeiro nos levaram a vários calabouços da cidade e notava-se que não sabiam o que fazer conosco. Certa noite, deixaram-nos no Tribunales, um edifício antigo, sujo e cheio de roedores. Até esse momento, não haviam nos deixado tomar banho. Eu supliquei ao juiz que permitisse que nos levassem roupa e comida, e ele concordou. Outra noite, colocaram-me em uma cela gigante, enorme, e às 2h da manhã pude tomar banho com água gelada, o que foi muito reconfortante. Às 4h da manhã, começaram a chegar várias mulheres, uma mais assustadora que a outra. Em meio à fúria e aos insultos que gritavam para os guardas, elas começaram a contar as razões que as levaram àquele lugar. Matei meu marido porque estava com outra. Roubei de fulano, dei uma facada em cicrano. Uma história pior que a outra. Eu escutava horrorizada e pensava, meu Deus, que história vou contar quando chegar minha vez de falar? Por sorte, os guardas apareceram para me levar a depor no Tribunal Federal da Rua Comodoro Pi. Nesse lugar, as celas eram menores, com uma porta de barras de ferro do teto ao chão e uma laje de cimento que fazia às vezes de cama, onde não podia me esticar, pois não media mais de 1,30 m de comprimento. Ali, ficamos o dia inteiro esperando que nos levassem para depor. Em vários dias, me ofereceram chimarrão, mas não aceitei. À tarde, davam-nos hambúrguer, mas a carne parecia estragada, roxa, era horrível. Fiquei tomando água, mas a fome me levou a aceitar o chimarrão com pão. Sebastián não comeu nada nos 4 dias, porque tinha medo de que o envenenassem. Quando não aguentou mais, pediu água e os guardas lhe serviram em um cinzeiro. Tudo era aos gritos. Cada vez que entrávamos em uma nova cela, queriam nos fazer assinar com nossos nomes antigos e sempre recusávamos. Eram discussões eternas e horríveis que cada vez nos faziam sentir como animais. A situação era desesperadora. Insistentemente eu pedi ao juiz que não nos mandasse para uma cadeia comum, porque nossa vida podia correr perigo. E enfatizei que se isso acontecesse, o culpado seria ele, e que era o que nossos advogados diriam aos jornalistas. Foi tal minha persistência que o juiz aceitou nos mandar para a Superintendência de Drogas Perigosas, na Avenida Belgrano, perto do Palácio do Congresso Argentino, na cidade de Buenos Aires. Durante os 3 primeiros meses, não me permitiram sair da cela, que tinha 2 metros de comprimento por 1,5 m de largura, um banco frio de cimento de 60 centímetros e uma latrina. Nas paredes estragadas liam-se frases escritas por pessoas que deviam estar muito desesperadas. Durante meu cativeiro, as luzes ficaram ligadas o tempo todo para que vigiassem meus movimentos, e certamente para abalar minha psique, pois quem poderia descansar com uma luz branca intensa dentro de uma cela? O ambiente era tenso e deprimente. No início, me tratavam muito mal e me insultavam. Situação idêntica vivia meu filho.
Eu podia ver seus olhos e falar com ele à distância por um pequeno retângulo da porta usado pelos guardas para vigiar os presos de vez em quando. Era como se naquela cela estivesse o próprio Pablo Escobar, não eu. Nesses primeiros meses, muitos policiais e funcionários públicos da cidade passaram para olhar para nós. Como poderiam perder o espetáculo de ver a viúva de Pablo Escobar presa? Quando me observavam, eu me sentia como um macaco na jaula de um zoológico. Desesperada com a clausura, eu propus aos guardas que me deixassem lavar os calabouços que ficavam vazios quando levavam os presos a outras penitenciárias. Por sorte concordaram. Assim, por volta das 11 horas da manhã, eu saía de minha cela, ia até um banheiro pegar água em baldes e depois lavava a cada cela com sabão. Às vezes, fazia até 50 viagens, mas não me importava, porque gastava cerca de 3 horas nessa tarefa. Ficava grata por não estar trancada. Além do mais, quando eu acabava, eles me deixavam tomar um banho, que eu tentava estender o máximo que podia. O trabalho intenso e constante me permitiu conhecer os guardas, que pouco a pouco foram percebendo que eu não era uma louca nem uma criminosa, e começaram a me ver como um ser humano. Enquanto Sebastião esteve preso comigo, eu olhava pela janelinha de sua cela e dizia para me ajudar a lavar, para que não ficasse trancado. Mas ele respondia que não, que estava tranquilo lendo. Mãe, foi você que se ofereceu. Eu não vou lavar o lugar para essa gente que nos enfiou aqui injustamente. Enquanto eu tentava suportar minha difícil situação na prisão, fora as coisas estavam muito complicadas. O bullying da imprensa argentina era cruel conosco. A mídia publicava todo tipo de infâmias e notícias falsas, e ninguém de minha família estava preparado para isso. A mais afetada foi Juana, porque foi por uma notícia de jornal que ela soube que a milionária família cafeicultora era, na realidade, a família de um narcotraficante. Claro, nós nunca havíamos contado a ela o que seu pai fazia. Em questão de dias, os alunos do colégio começaram a fazer bullying com ela, e os pais exigiram que cancelassem sua matrícula ou tirariam seus filhos da escola. Ao mesmo tempo, os professores de Juana recusaram-se a lhe dar aula por ser filha de Pablo Escobar. Tiraram-na da escola sem compaixão. Minha filha sofreu um choque emocional. Não entendia por que os adultos a rejeitavam. Juana não conhecia sua história. Havia se escondido durante anos a pedido de seus pais, mas nunca perguntara por que tinha que se esconder. Ela só obedecia. Era muito menina quando o Pablo desencadeara nossa tragédia, e a crueldade dos adultos a levou a um transtorno emocional doloroso. Juana entrou em uma depressão muito aguda, e sua situação se tornou tão preocupante que o psicólogo pediu ao juiz que me deixasse receber as ligações dela. A partir desse momento, conversávamos umas 5 vezes por dia, e ela, chorando muito, fazia todo tipo de recriminações. Que eu era burra, como podia ter me casado com um homem assim, que visse só quem eu havia escolhido como marido, que havia mentido para ela durante tantos anos. Eu não sabia o que fazer. A vida inteira eu tentara protegê-la, evitando que soubesse a verdade, e só então me dava conta de meu erro terrível. A verdade é que eu nunca tive coragem suficiente para explicar a ela a tragédia que havíamos vivido na Colômbia. O drama familiar que vivíamos era inenarrável. Ângeles teve que lidar durante alguns dias com Juana e minha mãe, até que 2 irmãs minhas chegaram da Colômbia para nos dar apoio. Minha mãe já tinha diabetes e havia sofrido várias isquemias cerebrais, e a angústia do dia a dia não a ajudava muito.
A pressão da mídia também fez Ângeles perder seus amigos da faculdade. As pessoas fugiam de nós. Até os 4 cães que eu tinha, uns poodles que havíamos levado conosco da Colômbia para que Juana não ficasse tão deprimida, estavam morrendo de tristeza. Por recomendação do veterinário, eu dormia com camisetas e depois as mandava para eles, para que sentissem meu cheiro. À medida que passavam os dias, o processo judicial prosseguia. Sebastião e eu depunhamos durante longas horas e explicávamos um por um os documentos que a polícia havia apreendido no dia da busca. A maioria eram folhetos de edifícios que eu visitava para não perder contato com a arquitetura e a decoração, mas o juiz afirmava que eram de minha propriedade, chegando ao cúmulo de intimar todas as construtoras e arquitetos que apareciam nos folhetos que eu pegava na rua. A enorme fantasia que o juiz havia construído com sua imaginação sobre mim e minha família tornava impossível que fosse imparcial conosco. Cada vez que o juiz Cavallo me citava para depor, ele me olhava com fúria e me chamava pelo nome anterior, Victoria Eugênia, como se quisesse dizer que eu era uma mentirosa que tinha nome falso. Ele nunca usou Maria Isabel. Dizia que eu os havia enganado, que se lhe informasse sobre minhas contas bancárias na Colômbia e em outros países me soltaria. Minha impotência era maior cada vez que eu escutava seus pedidos absurdos. Eu não podia lhe dar essa informação porque não existia. Os dias começaram a se estender e o processo de instrução do caso também. Minha irmã Isabel foi me ver, mas não aguentou ficar na cela. Tivemos que ir para um habitáculo adequado para receber visitas. Não esqueço sua cara de espanto quando entrou no calabouço. Minha mãe também me visitou várias vezes antes de voltar à Colômbia. Um dia, ela estava comigo e comecei a gravar uma fita cassete para que a levasse ao psiquiatra de Juana. Mas demorei mais de 1 hora. E quando ela saiu, os guardas a retiveram porque acharam que a gravação continha informações que poderiam usar contra mim. E para piorar, um dos meus advogados comentou, muito imprudente, que minhas irmãs também seriam detidas. O resultado foi que uma delas voltou correndo para a Colômbia e levou minha mãe. 1 mês e meio depois de nossa detenção, por fim chegou uma boa notícia. Em 29 de dezembro de 1999, Sebastião saiu da cadeia. Mais que justo, porque ele nunca deveria ter estado ali. Ele não trabalhou com o contador, nem realizou operação alguma com ele. Foi muito duro para ele me deixar sozinha naquele lugar. Choramos juntos por um longo tempo. Eu o abracei e disse que tivesse coragem, que tudo se ajeitaria. E acrescentei que o melhor presente que ele poderia me dar era me levar à carteirinha de estudante de arquitetura da Universidade de Palermo. Ele replicou que não podia começar a estudar com a quantidade de problemas que tínhamos. No entanto, um dia qualquer, encheu-me de orgulho, porque apareceu na cadeia com a carteirinha. Falei a Ângeles, que foi outra filha para mim, da importância que seria fazer o curso de coaching para aprender a se fortalecer em momentos tão duros como os que vivíamos e também para renovar seu círculo de amizades. Ela esgrimiu o mesmo argumento de Sebastião, mas no fim fez o que eu havia dito. As habilidades que adquiri com o coaching me permitiram também estabelecer relações mais gentis com os guardas. Eu costumava lhes fazer perguntas pessoais e os escutava com atenção, de modo que, de uma hora para outra, passei de delinquente a terapeuta conselheira. Graças a essa proximidade, eles me permitiram descer ao 2º andar da cadeia, onde o calabouço era maior e tinha um sanitário decente, lavanderia pequena e cozinha. Além disso, pude pôr meu colchão no chão. As coisas ficaram mais suportáveis.
Devido à clausura e à difícil condição emocional, eu comia de maneira desenfreada, tanto que pedi a Ângeles que me levasse cada vez mais comida. 5 meses depois, eu pesava 120 quilos. Preocupada, um dia Ângeles me disse que se não parasse de comer, a próxima roupa que me levaria seriam lençóis para eu me enrolar, porque nada mais me servia. Assim, comecei a tomar consciência do grave mal que estava fazendo à minha saúde. E, por sorte, um preso da cela da frente me deu uma receita de sopa para emagrecer. Assim, entre sopa, chimarrão e sessões de yoga que fazia todos os dias de manhã e à noite, quando passaram a me permitir ver televisão, consegui perder quase metade do peso que havia ganhado. Como a luz da cela ficava sempre acesa, eu escrevia e lia muito. E para não ficar trancada, fazia qualquer coisa. Por isso, eu me ofereci também para pintar as celas, inclusive as grades, lavar as cortinas e às vezes até fazer comida para os guardas. À noite, quando eles acabavam de fazer as rondas, para ver se todos os detidos estavam em suas celas, eu convidava o comissário e o subcomissário para jantar. Quanto às guardas femininas, eu as ajudava com a maquiagem, quando tinham algum evento especial depois do trabalho. Chegou uma hora que minha cela parecia um consultório terapêutico, porque, terminada a jornada de trabalho, os guardas da Superintendência de Drogas Perigosas apareciam e me faziam todo tipo de perguntas. Enquanto isso, o acidentado processo judicial contra mim avançava muito lentamente. Devo ressaltar várias coisas. O promotor de instrução, Eduardo Freiler, ficou sabendo por uma ligação de sua esposa que havia sido designado promotor titular do caso. A promotoria argentina solicitou à promotoria colombiana todas as informações relacionadas às nossas identidades. A resposta chegou rápido e foi conclusiva. A troca de nomes havia sido legal e feita para que pudéssemos sair do país. E os meios de comunicação afirmavam que havia sido feito um acordo entre os governos dos 2 países para que entrássemos na Argentina sigilosamente. Evidentemente, isso não era verdade. Mas o vento da verdade começou a soprar a nosso favor, porque o promotor federal Eduardo Freiler estudou os documentos apreendidos e nossas declarações e notificou ao juiz Cavallo que não encontrara elementos suficientes para prosseguir com o processo e pediu o encerramento. Pressionado, Cavallo encaminhou uma consulta à Sala 1 da Câmara Federal para que analisasse se continuariam com a investigação e, nesse caso, substituiriam o promotor Freiler e todos os promotores que se atrevessem a questionar suas violações ao devido processo. Foi assim que, em tempo recorde, meu caso passou pelas mãos de 7 promotores. O promotor Carlos Searras foi forçado a encaminhar o caso a julgamento do mérito, mas com sérias reservas, que deixou por escrito devido às imensas inconsistências e falta de provas condenatórias. Por isso, ele mudou a acusação, o que facilitou minha soltura, visto que deixaram de me considerar chefe de associação ilícita, acusação que o juiz Cavallo veementemente fazia contra mim. Foi assim que, na sexta-feira, 5 de abril de 2001, Cavallo não teve outra opção, além de me soltar. O que aconteceu depois nos favoreceu muito, porque o reconhecido promotor do julgamento do mérito, Jorge Aguilar, não somente ratificou nossa inocência perante os 3 juízes que compunham o Tribunal Oral Federal número 6, como foi muito além, acusando o próprio juiz, Gabriel Cavallo, de privação ilegítima da liberdade, abuso de poder e prevaricação. Afirmou que todos os nossos direitos haviam sido vulnerados. Um dos meus advogados, Ezequiel Kleiner, ligou para Sebastian para contar a boa nova.
bem no momento em que ele se dirigia à faculdade para trancar o semestre de arquitetura para poder se dedicar somente à minha causa. Contudo, o advogado explicou que o juiz havia imposto uma fiança de $200.000 e se não pagássemos, eu não poderia sair da prisão. Meu filho respondeu, grato, que pelo menos minha liberdade já havia sido concedida e que começaria a ver como conseguir o dinheiro para pagar. Feliz com a notícia, mas preocupado porque não tínhamos o dinheiro da fiança, Sebastián ligou muitas vezes para a cadeia, mas não conseguiu falar comigo, porque o telefone estava sempre ocupado. O dia passava normalmente, até que, de repente, um guarda me disse que havia uma ligação de Medellín para mim. Era Astado, que queria me dar os parabéns por ter recuperado a liberdade. Estranhei e disse: "Que liberdade, Alfredo? Ninguém me disse nada." Fui tomada pela incerteza, mas como não sabia oficialmente de nada, e a mídia também parecia não saber, distraí-me com 2 colegas de coaching que haviam ido estudar comigo. Enquanto isso, as horas passavam e não tínhamos o dinheiro da fiança. Mas como Sebastián me contou depois, providencialmente ele encontrou Ricardo Solomonoff, outro advogado meu, na escadaria do tribunal. Ricardo havia acabado de voltar do sul da Argentina. Meu filho lhe contou que fora impossível conseguir a soma estabelecida por Cavallo, mas o advogado lhe disse para não se angustiar, que ele a emprestaria. "Doutor, se me emprestar o dinheiro da fiança, não tenho como garantir que poderei pagar, e não quero falhar com você. Sei que se trata da liberdade de minha mãe, e que qualquer um aceitaria sem pensar", disse Sebastián, ciente de nossa realidade financeira. "Sua mãe vai sair hoje, Sebastián. Senão, Cavallo vai inventar outro delito para segunda-feira, só para deixá-la presa sem justificativa. Já vou subir para notificar que o pagamento da fiança será feito hoje mesmo. Espere-me aqui. Vamos juntos buscar o dinheiro", respondeu o advogado sem titubear. No entanto, com grosseria, o juiz Cavallo disse a Solomonoff que não receberia o dinheiro, porque era sexta-feira e não podia deixá-lo no gabinete. Muito contrariado, Solomonoff escreveu uma carta à mão, pedindo a Cavallo que ordenasse ao Banco de la Nación Argentina a receber o dinheiro, pois, do contrário, o processaria por privação ilegítima da liberdade. O juiz concordou a contragosto e mandou reabrir o banco fora de horário para depositar o dinheiro no cofre depois de contado. Às 22 horas, o advogado e meu filho chegaram à Superintendência de Drogas Perigosas, onde eu estava detida. Estavam esgotados. Eu não podia acreditar. Sebastián me abraçou e choramos juntos em um momento de emoção muito forte. E então ele disse para eu me vestir e arrumar minhas coisas, porque iríamos embora. Orei, agradeci a Deus. Naquele momento, tive a oportunidade de contar a Solomonoff que Cecília Amil Martim, secretária do Tribunal de Cavallo, havia ido à minha cela me interrogar sobre a origem do dinheiro da fiança. O advogado ficou colérico. Não podia acreditar nas arbitrariedades a que ainda me submetiam, estando eu prestes a recuperar minha liberdade. A papelada demorou mais de 2 horas, até que, por fim, assinei o documento que me dava a liberdade. Desci até minha cela, olhei-a pela última vez, fechei a porta, coloquei o cadeado e fui embora. Saí de outra clausura, muito diferente das que já havia vivido ao lado de Pablo, mas talvez a mais dolorosa que enfrentara. Saí em liberdade condicional até 14 de novembro de 2005, quando o Tribunal de Julgamento do Mérito encerrou o caso, e em 31 de agosto de 2006, a Câmara de Anulação Penal confirmou o veredicto.
O resumo de tudo era que alguém quisera trocar nosso anonimato por dinheiro e por cargos no setor judicial. Eu vivi os 18 meses mais dolorosos de minha vida. Fui castigada pela justiça sem condenação alguma e privada de minha liberdade durante esse tempo por ser viúva de Pablo Escobar. O mais irônico é que ninguém se importou com o assédio moral que eu sofri nas mãos de 4 homens, um advogado, um contador e 2 empregados. Durante 10 meses, fui vítima de suas intimidações, porque viram que eu era muito vulnerável, com uma menina e 2 adolescentes. Ainda por cima, eu, tola e ingênua, deixei com eles documentos em branco, assinados, facilitando que tirassem de mim o que era meu. Eles me extorquiram, ameaçaram de morte, deram-me dias para sair do país, prometeram carregar meus carros com cocaína para que fôssemos presos. O contador também foi preso, mas acusado de lavagem de dinheiro. Mandaram-no para o presídio de Devoto, onde os reclusos quase o lincharam por ter se atrevido a roubar a viúva de Pablo Escobar. Mais tarde, tiveram que o transferir para o edifício onde eu e Sebastián estávamos, mas um andar acima. Foi muito desagradável saber que ele estava no mesmo lugar. Um dia, eu tive que subir e o vi. Tinha os olhos muito vermelhos, porque fumava muito, e seu rosto refletia a angústia por estar naquela situação. Eu não quis falar com ele, estava muito sentida, cheia de rancor, e ainda não entendia como ele havia chegado tão longe. Mas tenho certeza de que ele nunca imaginou que também seria preso. Supostamente, ele havia feito um acordo com o juiz Gabriel Cavallo para entregar a viúva de Pablo Escobar com seus milhões de dólares, e por isso não o tocariam. Mas o juiz, decepcionado por não encontrar tal fortuna, teve que o prender. O contador usou a mesma estratégia que eu para não ficar trancado. Ofereceu-se como voluntário para pintar as paredes. Felizmente, nunca nos cruzamos, nem nos dirigimos a palavra. Ele ficou cerca de 2 anos na cadeia e saiu 2 meses depois que eu. Há algum tempo, eu o vi na saída de um supermercado. Ele me chamou, mas eu lhe dei as costas e segui meu caminho. Que fim levou a suposta fraude e o roubo? O Estado argentino nos devolveu 2 propriedades que o contador e seus sócios haviam tirado de nós. Na noite em que recuperei minha liberdade, voltei ao apartamento da rua Jaramillo. Outra vez, estava sob o mesmo teto que meus filhos e meus 4 cães. Abraçar Juana por um longo tempo foi inesquecível. Sebastián estava tão esgotado pelo que tivera que fazer naquele dia que mal se aguentava em pé. Vários amigos apareceram em casa para me cumprimentar. Recebi 1000 ligações da Colômbia. Decidi não me deitar, porque fazia quase 2 anos que não via o amanhecer. Então, esperei com paciência o sol nascer. De madrugada, bati fotos da paisagem e dei graças a Deus por estar livre outra vez. Contudo, era muito estranho estar em casa e poder dormir de novo com a luz apagada. Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!